está com Por Estes Dias, seja bem-vindo. É tempo de fazermos uma viagem pela história, como sempre, com o Joel Colete. Joel, bem-vindo a mais uma semana e estamos em plena época natalícia e o primeiro tema que nos traz é exatamente relacionado com este período, mais concretamente o período designado pelo Advento, que inclui aqui diversas fases e momentos, mas hoje vamos falar sobre a Anunciação. É verdade, Inês, muito obrigado. Com efeito, este período que nós, enfim, associamos ao Natal e que, obviamente, estamos no Natal, mas tem uma série de etapas antes e depois, e como tu dizias e bem, chamamos esta época o Advento. Claro que o ponto alto é a Natividade, o Natal, o nascimento do Menino Jesus. Mas depois há episódios, cenas posteriores, como a adoração dos pastores, a adoração dos magos, e também antes do nascimento temos outros episódios que são evocados durante esta época, como é o caso da visitação, quando Maria, já grávida, vai visitar a sua prima Isabel, ou, de facto, e é sobre isso que nós hoje vamos aqui falar, a Anunciação. A Anunciação, como o próprio nome indica, é o momento em que é anunciado a Maria que ela vai conceber o menino Jesus. E este é um episódio que, desde sempre, enfim, desde as origens do cristianismo, ou quase, e de longo de toda a Idade Média e até hoje, tem sido sistematicamente representada pela arte. Diferentes artistas, diferentes técnicas, enfim, têm cruzado os séculos e representando este momento crucial, a Anunciação. Maria vai saber que vai conceber o menino Jesus, sendo virgem. E por isso apesar de todas as diferentes técnicas e artistas, há aqui alguns elementos que são, enfim, que se repetem sempre nas cenas da Anunciação, como podemos ver neste famoso quadro. E o que é que se repete sempre? A presença de Maria, obviamente, a presença do anjo que lhe anuncia que ela vai conceber, embora seja virgem, o menino Jesus, e para sublinhar, e isto é também sistemático em todas as representações da Anunciação, para sublinhar que ela é pura, que ela é virgem, aparecem-nos também os lírios, seja a cena passa num campo cheio de lírios, seja como, por exemplo, neste caso, e é o mais habitual, os lírios aparecerem-nos numa jarra. É isso que nós vemos aqui. Deixa-me, contudo, referir-te que esta preocupação em sublinhar o caráter virginal de Maria, de que ela, exatamente este símbolo de pureza, por vezes na Idade Média, depois isto perde-se, mas fundamentalmente na Idade Média, era também, às vezes, representado, como vamos ver na imagem seguinte, de uma forma que hoje nos pode ser surpreendente, que é Maria aparece, por vezes, a fazer festinhas, a afagar, nada mais, nada menos do que, como vemos aqui, pode parecer um pónei, um cão grande, não, é um unicórnio, por se repararem bem, lá tem o chifre, é um unicórnio. E porquê? Porque na Idade Média existia, enfim, a ideia que o unicórnio, esse animal mitológico, só podia ser tocado por uma donzela, por uma virgem. E por isso é que às vezes esta cena da Anunciação, Maria está ali, como aqui, a fazer festinhas a um unicórnio para sublinhar que é virgem. Mas, como também podemos ver nesta imagem, não deixa de lá estar presente, ali bem no meio da pintura, o lírio, sublinhando também esta questão virginal. A mitologia aliada à religião. É sempre, por exemplo, nós temos, por exemplo, agora podemos ver a seguir uma outra imagem, enfim, já de uma outra época, de um outro estilo, e onde mesmo que ali do lado direito, no extremo direito, quase a desaparecer por trás da moldura do quadro, lá está as flores de lírios, enfim, referindo a pureza, a virgindade de Maria. Agora, há que dizer que esta questão de Maria ser virgem quando concebe o menino Jesus é um dogma do cristianismo, de todas as expressões do cristianismo, dos católicos, dos protestantes, enfim, Maria é virgem quando concebe o menino Jesus. É um dogma, não se discute, ou se tem fé ou não se tem fé, e não se discute. Contudo, Inês, há que referir que é um dogma que não vem desde o início do cristianismo. Foi preciso alguns concílios, algum debate entre os doutores da Igreja para se assumir definitivamente que
sim, não tem discussão. Maria era virgem quando concebeu o menino Jesus. Ora, aceite isto pela hierarquia da Igreja, pelos doutores da Igreja, e agora como explicar, como fazer entender isto ao povo? Nem sempre é fácil. É verdade. E era muito habitual, era essa uma das principais funções da arte. A arte nas igrejas não era só para decorar, ou mais do que para decorar, era um instrumento pedagógico. Era através da arte que se explicavam as coisas, numa época em que 99,9% das pessoas não sabiam ler nem escrever. Nada nem mais. Ora, nós temos aqui na área metropolitana do Porto, naquele que é um dos mais importantes monumentos medievais da área metropolitana do Porto, o Mosteiro de Lessa do Balio, nós temos a este propósito uma anunciação muito, muito interessante e que de alguma forma tenta explicar como é que Maria, sendo virgem, concebeu o menino Jesus. Ora, o que é que temos então no Mosteiro de Lessa do Balio? Este fabuloso monumento medieval cuja igreja foi erguida no século XIV. E é exatamente do século XIV que nós temos lá uma placa de bronze, uma placa funerária. Ela está lá a assinalar um sítio onde está sepultado um dos grandes balios, um dos grandes responsáveis do mosteiro, nos inícios do século XIV. Mas tem umas escrituras. E tem lá o texto que fala sobre ele, sobre o elogio fúnebre, e depois tem esse pormenor delicioso, que é uma representação da Anunciação. Só que é rara, como te dizia, é única em Portugal e existe, enfim, um pouco mais de 2 dezenas destas imagens por todo o mundo. Porque é uma Anunciação inspirada num evangelho que na Idade Média fazia parte da Bíblia. Era um evangelho canónico. Só que depois, mais tarde, a Igreja considerou que não, que era muito tardio, que, enfim, muito efabulado, e foi retirado da Bíblia. Passou a ser um evangelho apócrifo. E hoje, a esmagadora maioria das pessoas, obviamente, nunca ouviram falar do evangelho arménio da infância. Mas é exatamente este momento da Anunciação descrito no evangelho arménio da infância que nos aparece representado aqui, nesta fabulosa placa de bronze que estamos a ver aqui na imagem. E que pormenor é esse? Bom, o Evangelho Arménio da Infância diz que no momento da Anunciação, Deus, além do anjo, Deus surge a Maria e que a palavra, o Verbo de Deus, vai então anunciar a Maria. O Verbo de Deus vai entrar no ouvido de Maria, anunciando-lhe que vai conceber o menino Jesus. E é isso que nós vemos nesta imagem. Ele fica no canto superior direito desta placa. E vamos ver agora então esse pormenor que eu pedi aos nossos colegas da Regi que colocassem. Já está. Mostrar. Do lado esquerdo vemos Maria, está sentada. Do lado direito, como habitual, um anjo que tem uma legenda, está a ler, Ave Maria, vai conceber. No meio dos dois está o vaso com os lírios. E lá em cima temos a imagem de Deus. E da boca de Deus, se repararem, sai como que, na banda desenhada, sai um balão. E dentro do balão está o menino Jesus. Está ali, de bracinhos esticados, não é? Os pés e os bracinhos esticados, e vai descendo em direção à mãe. Descendo em direção a quê? Ao ouvido, porque é assim que no Evangelho Arménio da Infância está dito. Maria vai então emprenhar pelos ouvidos. Uma velha expressão. Essa velha que já expressão, conhecemos. Exatamente, uma expressão que nós conhecemos e afinal tem esta origem de Maria a emprenhar pelos ouvidos, e é desta forma que, também, enfim, se podia também explicar como é que, sendo virgem, Maria concebeu o menino Jesus. O menino Jesus. Muito bem. Joel, vamos seguir nesta viagem e vamos agora falar da arte da carpintaria naval de Aveiro, os barcos moliceiros, tão bem conhecidos, que foi inscrita na passada semana na lista de património imaterial. Sim, aquela que é mais importante, a organização mundial, uma organização que pertence à ONU, a Unesco, é o grande organismo Exatamente. internacional em torno destas questões da cultura, do património, da ciência e da educação. A Unesco tem, já falámos aqui várias vezes, tem a lista do património material e do património imaterial. E nós temos, como bem sabemos, muitas manifestações na lista do património imaterial, o fado, enfim, tantas outras. Mas esta lista que estavas a referir é uma lista muito especial, porque é uma lista que, por um lado, está a reconhecer a importância mundial, de património mundial, neste caso, desta arte dos barcos moliceiros. Mas também pretende aqui salvaguardar exatamente, esta velha exatamente, arte. porque ao mesmo tempo é uma lista que nos fala de património imaterial a necessitar de proteção.
Ou seja, é uma lista de património imaterial de interesse mundial, mas que está em perigo. E, portanto, é uma chamada de atenção da Unesco, mas é ao mesmo tempo o seu reconhecimento. Bom, e importa explicar, Inês, que a indicação dos moliceiros e da arte de carpintaria, este saber fazer deste tipo de embarcação que não vemos em mais lado nenhum do mundo, foram as próprias autarquias, 11 autarquias da região, juntamente com agentes de turismo e muitos outros agentes culturais da região, que se juntaram todos para sensibilizar a Unesco, para reconhecer que aquele património está em perigo. Ou seja, autorresponsabilizando-se também por, enfim, desenvolver agora uma série de ações que permita que este saber fazer, este construir dos moliceiros e da sua decoração não se vá perder e, portanto, é também um compromisso de todas estas entidades em procurar salvaguardar este património que se deseja. E que é muito importante e tão bem conhecido na cidade de Aveiro, os barcos moliceiros. E vamos agora até ao Museu de Alberto Sampaio, que vai retomar os encontros de história local já a partir do dia 18 de dezembro. Exatamente, ao longo desta semana. Importa dizer que o Museu Alberto Sampaio, um dos grandes museus do norte de Portugal, o grande museu de Guimarães, tem há já muitos anos, de um modo sistemático, continuado, estes encontros de história local. Para teres uma ideia, esta é a 23ª edição. Portanto, há muitos anos que se realizam estes encontros de história local. Neste caso, é quase que um regresso a casa. Isto porquê? Porque o Museu Alberto Sampaio está instalado na antiga Igreja e Colegiada de Guimarães. Ali, mesmo no centro de Guimarães, na Praça da Senhora de Oliveira e da Igreja de Oliveira, enfim. E é exatamente sobre este conjunto que estas jornadas se vão debruçar, porque é o Museu Alberto Sampaio, que de facto fica num edifício belíssimo e que percebemos que é um edifício medieval, porque, embora lá tenhamos hoje apenas, aparentemente, a igreja, a verdade é que o museu está contíguo à igreja e o museu é, afinal, a antiga colegiada. E o que é isto, uma colegiada? De alguma forma é, se quiseres, um mosteiro. E estas jornadas vão se debruçar exatamente sobre isso, porque antes da colegiada, o que nós tínhamos lá era, efetivamente, um mosteiro. Um mosteiro muito, muito antigo, criado no século X, ainda não havia Portugal, criado por Mumadona. E esta senhora, esta senhora portucalense, é ela na altura a responsável pelo condado portucalense, que funda ali aquele mosteiro e, para o proteger, vai também mandar construir, a algumas poucas centenas de metros de distância, um castelo. E é assim que nasce o Castelo de Guimarães, para proteger aquele mosteiro, que depois vai dar origem à Colegiada e hoje ao Museu Alberto Sampaio. Há, portanto, muito para falar sobre este conjunto. Deixa-me só dizer que vamos ter lá uma série de grandes especialistas, exatamente debruçados sobre este conjunto, sobre o seu valor histórico e artístico. O caso, por exemplo, do professor Luís Carlos Amaral, que vai exatamente falar sobre essa fundação remota do Mosteiro de Guimarães, no contexto do século X e da organização do território portucalense. Vamos ter a Ana Sofia Pereira da Silva, que é uma investigadora da Universidade de Minho, a falar exatamente sobre as várias fases, ela diz, os 4 tempos deste conjunto da Senhora de Oliveira. Vamos ter também por parte de Maria Manuela Oliveira, também uma investigadora da região, que nos vai apresentar uma representação tridimensional da Vila Quinhentista de Guimarães e a importância que tinha nessa altura também, obviamente, este conjunto. Manuel Alcântara vai-nos fazer uma leitura iconográfica do portal da Colegiada de Guimarães. Portanto, há imensos motivos para ir a estes encontros, para aprofundar os conhecimentos, afinal, sobre um monumento tão importante nas próprias origens da nacionalidade. Da nacionalidade e de Portugal. É dia 18 de dezembro, fica aqui também a nota e vamos continuar a falar da Idade Média, mas desta vez no Porto, Joel, até porque vai decorrer uma conferência no Museu Militar do Porto sobre o rei Dom Dinis. Sim, continuamos com a Idade Média, com o rei Dom Dinis, como tu dizias, meia culpa, ao longo deste ano temos evocado aqui tantas efemérides, particularmente, e bem, os 200 anos de Camilo Castelo Branco, evocamos aqui também várias vezes os 300 anos da chegada de Nicolau Nasoni ao Porto,
E até agora não fiz referência a uma importante efeméride nacional e que aqui e ali tem vindo a ser pontuada, e esta semana também aqui no Porto, no Museu Militar, como tu dizias, que são os 700 anos da morte do rei Dom Dinis. Foi com efeito em 1325 que faleceu esse monarca, um dos mais importantes monarcas, os mais importantes reis da história de Portugal. O Museu Militar esteve com uma exposição evocativa da ação, das várias áreas do rei Dom Dinis, e como que fechando estas comemorações por parte do Museu Militar do Porto, vamos ter então no dia 17, ao fim da tarde, boa hora, 6 horas, depois dá tempo para ir, ao final do dia, é verdade, para ir jantar por ali, fazer compras natalícias. Bom, mas é uma conferência sobre o rei Dom Dinis, e a definição do território nacional, e importa dizer que com Dom Dinis nós ficamos com as fronteiras de Portugal praticamente definidas até os dias de hoje. Isto para já não falar de outras dimensões importantes de Dom Dinis, por exemplo, a questão do português passar a ser a língua oficial nos documentos, deixar de ser em latim. Bom, mas para nos falar sobre o rei Dom Dinis, temos nada mais, nada menos do que a pessoa que mais sabe sobre o rei Dom Dinis, que é o professor José Augusto Sotomayor Pizarro. O professor Pizarro, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, foi meu professor, é um dos maiores especialistas portugueses em heráldica, da história. Sim, em história medieval, é um grande medievalista, um grande conhecedor, um dos maiores em Portugal, em torno das genealogias, das árvores, enfim, genealógicas, da heráldica, mas tem-se dedicado também muito ao estudo do período do rei Dom Dinis, do reinado de Dom Dinis, e particularmente um profundo conhecedor da própria personagem, da própria personalidade do rei Dom Dinis. Portanto, seria difícil encontrarmos alguém que melhor de que Sotomayor Pizarro para nos falar sobre o rei Dom Dinis, e, portanto, é uma excelente oportunidade para sabermos mais sobre este rei que foi tão marcante para a nossa história coletiva. E fica aqui também a sugestão. E agora vamos até à Casa Museu Teixeira Lopes em Gaia, isto porque no dia 20 de dezembro vai promover aqui um encontro-conversa que vai ter exatamente como tema as Casas Museu. Sim, a Casa Museu Teixeira Lopes, em Vila Nova de Gaia, a casa onde viveu, trabalhou Teixeira Lopes. Temos aqui a ver uma imagem do seu exterior, um belíssimo equipamento cultural da área metropolitana, com belíssimas coleções, nomeadamente do próprio escultor Teixeira Lopes. Mas as casas-museus confrontam-se com uma série de problemas específicos. Em alguns casos são sempre casas-museu, são museus que foram casas que foram habitadas ou que serviram de laboratório ou de oficina das personalidades dos seus patronos. Neste caso, Teixeira Lopes, temos tantas outras casas-museus que têm, enfim, especificidades, têm desafios próprios e têm tido, há já muitos anos, este condão de saberem encontrar e debaterem entre si os problemas, procurarem soluções, e ao mesmo tempo uma oportunidade para divulgarem as suas missões e as suas coleções junto do grande público. O pretexto para este encontro na Casa Museu Teixeira Lopes é uma exposição que lá se encontra, 3 artistas, reunindo Teixeira Lopes, Abel Salazar e Diogo Macedo. Abel Salazar, também ele tem uma belíssima casa-museu em São Mamede de Infesta. Diogo Macedo, enfim, tem uma grande coleção alojada também aqui no Museu Teixeira Lopes. É uma iniciativa que conta com a participação de conhecidos investigadores e responsáveis de museus e de casas-museus, e não só, Fátima Lambert, Rita Ladeiro, Catarina Sampaio e Marta Vaz, e todo este encontro será moderado por António Ponte, que é o diretor do Museu Nacional Soares dos Reis. E no mesmo dia, Joel, também no dia 20 de dezembro, vamos voltar ao Museu Nacional Soares dos Reis, até porque tens aqui outra sugestão. Sim. Neste caso é uma oficina intitulada Entre Cacos e Ouro, não é verdade? Entre Cacos e Ouro. É de facto um nome assim um bocadinho estranho para uma oficina. Enfim, cacos, admitimos que são coisas, fragmentos de vasos, de cerâmica, e depois ao mesmo tempo ouro, que é uma coisa muito valiosa. E de facto, o Museu Nacional Soares dos Reis tem-nos vindo a brindar com uma programação continuada de exposições temporárias, encontros e muitas oficinas. E esta é uma oficina muito interessante, porque Cacos e Ouro, de facto, é uma oficina que procura ensinar as pessoas a restaurar
a restaurar, enfim, vasos cerâmicos, quem diz vasos, pratos, enfim, alguma coisa de que gostamos, que é cerâmico e que, por algum motivo, se partiu. Existem muitas oficinas, muitos ateliês para ensinar a melhor forma de restaurar, de colar. Especialmente quando estamos a falar de relíquias. Sim, quando estamos a falar de, enfim, olhem, aquela baixela que temos, aquela terrina que até pode ser nada de especial, mas que há já várias gerações, só é utilizada na Páscoa, no Natal. Enfim, às vezes acontecem acidentes. E os museus, não só o São Reis, muitos museus, têm-nos, enfim, brindado com estes ateliês que nos ensinam a reparar, porque muitas vezes, enfim, pegamos num qualquer tubo de cola e depois é pior a emenda que o soneto. Há técnicas muito... Enfim, o ideal é entregar, obviamente, estes restauros a quem sabe, mas enfim, há técnicas que qualquer um de nós pode desenvolver. Pode aprender. E é isso que muitos destes museus têm feito. Só que, Inês, não é isso que se passa com este ateliê, e por isso é que eu trouxe hoje aqui, porque é um ateliê muito, muito especial. É uma técnica japonesa, eu não sei de cor o nome, é Kintsugi. Kintsugi é uma técnica japonesa que assume que se alguma coisa se partiu é porque alguma coisa que era utilizada, e se nós estamos a querer restaurar é porque há alguma coisa que nós gostamos. E há alguma coisa que gostamos, que tem um passado, que tem uma história, foi usada muitas vezes e para o qual nós temos alguma simpatia e queremos restaurar. Mas vamos assumir essa antiguidade, vamos assumir essa história que passou também para, a determinada altura, ter sido quebrado. E então vamos colar as peças, vamos restaurar, mas em vez de procurar, como é costume, disfarçar ao máximo as fraturas... Vão deixá-las evidenciadas. Através do ouro. E, portanto, é como que uma cicatriz que, em vez de procurarmos disfarçar, não procuramos embelezá-la, a cicatriz, e portanto é isso que e que esta mostra técnica... a história também destas peças. Exatamente, e portanto acaba por valorizar a peça. A peça partiu, quebrou, vai ser colada, vai ser restaurada, e esse restauro ainda valoriza mais a peça, porque é feita com uma percentagem de ouro, enfim, ficam aquelas nervurazinhas em ouro no meio da cerâmica, é além do mais um resultado muito, muito bonito. E, portanto, fica aqui este desafio para quem se quiser inscrever, as inscrições ainda estão a decorrer e vai, como tu dizias, vai ter lugar no próximo sábado, durante dia 20 de dezembro. Fica aqui esta sugestão interessante no Museu Nacional Soares dos Reis. Deixa-me só dizer já agora, sim, porque o seu dono é uma oficina orientada por Filipa Correia, que se especializou nesta técnica. E que vai ensinar esta técnica neste dia 20 de dezembro. Joel, estamos na reta final, mas antes de terminarmos, é tempo de falar do programa do Caminhos da História desta semana. Esta semana continuamos ainda a apresentar algumas repetições, por isso deixa-me-te falar daquilo que estamos a gravar esta semana e anunciar um pouco aqueles que serão os próximos programas até ao final do ano dos Caminhos da História, e vamos ter um programa sobre... Estávamos a falar de ouro, não é? Então, um grande centro mineiro de ouro, desde a época romana até praticamente aos nossos dias, é Vila Pouca de Aguiar. E é exatamente um programa sobre Vila Pouca de Aguiar e as suas ligações ao ouro. Será um dos próximos episódios dos Caminhos da História. Estamos também a gravar esta semana em Santo Tirso, que é uma terra bem conhecida, uma cidade bem conhecida há já muitos anos, pelas iniciativas que desenvolvem em torno da temática dos presépios, e será um episódio que, enfim, com que nós, aqui no Porto Canal, marcaremos também a semana de Natal em torno dos presépios de Santo Tirso. E estamos também a ultimar um episódio a propósito de uma outra efeméride que está a acontecer por estes dias e que será o último episódio dos Caminhos da História deste ano, sobre os 80 anos do Aeroporto do Porto. Muito bem, e já levantaste aqui um pouco o véu daquilo que os telespectadores podem esperar nos próximos episódios do Caminhos da História. Joel, está tudo dito. Obrigada. Obrigada, Joel. Ficamos por aqui por estes dias desta semana. Obrigada por estar desse lado.